Olá, turma, tudo bem com vocês? Nesta aula 4 de custos, processos e operações contábeis, nós falaremos sobre as funções das contas, né? Traremos aqui algumas características das contas de receita e de despesa, que nós havíamos começado na aula anterior, falamos apenas das contas patrimoniais. Então, o que são contas? Contas é um nome técnico que identifica um componente patrimonial. Quais são eles? Correspondente a bem, direito, obrigação ou patrimônio líquido, ou a um componente de resultado. Então, são aqueles componentes lá patrimoniais, que nós já falamos que quais são os elementos patrimoniais? É o que forma bens, direitos, obrigações e o patrimônio líquido. E a conta de resultado, receita e despesa. Então, nós vamos ter que nesse processo de compra, prazo, pagamento da compra, venda, prazo, recebimento, esse processo ciclo que ocorre na empresa, cada um deles existe um correspondente, uma conta correspondente que vai identificar e caracterizar cada um dessa movimentação. Então, essa movimentação de dinheiro de entrada e saída efetuada dentro da empresa é registrada em uma conta denominada caixa. Então, nós temos entrada, saída de recursos, então nós vamos ter um movimento em caixa. Os objetos comercializados pela empresa são registrados em uma conta denominada mercadorias. Então, temos estoque de mercadorias. Os bens de uso da empresa são registrados em contas que evidenciam a espécie do respectivo bem, como móveis e utensílios, computadores, veículos e assim por diante. Classificação das contas. As contas podem ser classificadas em dois grupos, que são as contas patrimoniais e as contas de resultado. Essa parte faz parte da teoria patrimonialista. Então, as contas patrimoniais são as que representam os elementos componentes do patrimônio. E as contas de resultado são as que representam as variações patrimoniais, despesas e contas de receitas. Então, nós temos aqui a classificação das contas nessa imagem. Então, nós temos contas patrimoniais. A gente tem aqui uma representação, vocês observarem no gráfico T. Então, a gente tem aqui do lado esquerdo o ativo, do lado direito o passivo e o patrimônio líquido. Então, as contas patrimoniais, vocês vão ver que débito, elas aumentam pelo débito e diminui, no caso, o passivo, ela vem, a característica dela são de contas credoras, que a gente já comentou em aulas passadas. Assim, as contas de resultado, que eu quero que vocês prestem atenção, as contas de resultado, as contas despesas, elas irão ser registradas pelo débito. Toda houve a geração de uma despesa, essa despesa será registrada inicialmente pelo débito após o pagamento dessa despesa, ou no caso, aqui no caso será a finalização do exercício, ela será acreditada finalizando o registro dessa conta de despesa dentro daquele exercício. E as receitas, elas aumentam pelo crédito, então elas são contas credoras. Receitas são contas credoras e despesas são contas devedoras. As contas de resultado. Então, a gente vai frisar aqui as contas de resultado, porque nós já falamos bastante sobre as contas patrimoniais. Então, as contas de resultados provocam as variações patrimoniais, porque as receitas geram lucros que aumentam o patrimônio líquido e as despesas geram prejuízo que diminui o patrimônio líquido. Assim, as despesas e as receitas provocam variações para mais ou para menos no patrimônio líquido e, consequentemente, produzem modificações no patrimônio da empresa. Daí, elas serem chamadas de contas que provocam variações patrimoniais, porque durante o exercício social, durante aquele exercício, há uma operação por exemplo, de venda e de compra de mercadorias que irá estar esse ciclo, como nós trouxemos no exemplo anterior, modificando, trazendo receitas ou de acordo com essa operacionalização, poderá trazendo prejuízos para a empresa. Contas de resultado. Então, as despesas. As despesas, elas caracterizam-se pelo consumo de bens e pela utilização de serviços durante o processo de obtenção das receitas. Por exemplo,
energia elétrica consumida, os materiais de limpeza consumidos, sabões, desinfetantes, vassouras, detergentes, o café moído, até o café que é feito para aquele cafezinho para os colaboradores, para aquelas pessoas de repente que estão trabalhando numa fábrica, é algo que irá estimular a produção. Então, ele entra como se uma despesa durante a produção, de repente, em uma empresa. Então, os materiais de expediente consumidos, canetas, papéis, cartuchos de tinta para impressoras e outros. Então, para que essa parte do escritório venha a funcionar, é necessário a utilização desses materiais. Então, eles entram também como despesas. A utilização dos serviços telefônicos, toda a despesa para, de repente, estar pedindo, fazendo cobrança, estar ligando para fornecedores, para clientes. Então, a gente tem serviços telefônicos como as despesas. Então, a gente tem aqui alguns exemplos de contas, que seriam, como a gente falou, já água, né? Então, o consumo de água em uma empresa, de repente, que produz refrigerantes, que produz cervejas, os aluguéis, que nós iremos falar agora à frente sobre esses aluguéis passivos. Observe que ele está do lado da despesa. Contribuições previdenciárias, descontos concedidos, despesas bancárias, fretes. Essas contas são contas de despesas, os impostos, os materiais de expediente, juros passivos, a energia elétrica consumida, material de limpeza, salários, prêmios de seguro. Então, essas despesas, elas vêm caracterizam o consumo de bens. Esses bens são necessários, o consumo desses bens, para que então se venha conseguir obter receitas. Então, é a necessidade de bens para a produção de receitas. As contas de resultado, receitas. Então, as receitas decorrem da venda de bens e da prestação de serviços. Há um número menor de receitas que de despesas, sendo as mais comuns representadas pelas seguintes contas. Então, nós temos aqui aluguéis ativos, descontos obtidos, juros ativos, venda de mercadorias, receita de serviços. Então, essas duas aqui, no caso, venda de mercadorias e receita de serviços, elas são as maiores, porque a empresa compra mercadorias no intuito, né, de fazer essa venda. Então, quem presta serviço vai procurar fazer um marketing, apresentar seu serviço para que efetue a maior quantidade de serviços possíveis. Então, essas duas representam as maiores receitas de uma empresa, seja ela que, de repente, que um comércio que vende produtos ou uma empresa que presta serviços. Os aluguéis ativos, que nós iremos ver nos próximos slides, ele já entra aí como uma receita, mas é como uma receita já secundária. Ela depende de uma condição. Os descontos obtidos também e os juros ativos. Então, aluguéis, juros e descontos. Existem contas de resultados que podem aparecer tanto no grupo das despesas quanto no grupo das receitas. É o caso dos aluguéis, dos juros e dos descontos. Então, como saber quanto essas contas representam despesas e quando representam receitas? Então, nós iremos ver aqui. Veja essa diferença entre a conta de aluguel, que representa despesa, e uma conta de aluguel que representa receita. A conta aluguéis passivos é uma conta de despesa e a conta aluguéis ativos é uma conta de receita. Então, aqui o que vocês vão precisar prestar atenção é nesse adjetivo, porque aqui a questão esses ativos e passivos, esses adjetivos empregados, eles não representam nenhuma ligação com ativo e passivo do balanço patrimonial. Eles apenas estão representando que a palavra ativo, ela qualifica aluguéis como positivos, então logo como uma receita. Por outro lado, a conta aluguéis passivos não é do passivo, não é a conta do passivo. E ela representa aluguéis negativos, então é uma despesa, logo é uma despesa. Pode-se encontrar ainda aluguéis pagos para representar as despesas de aluguéis e aluguéis recebidos
para representar as receitas de aluguéis. Nós iremos fazer lançamentos com essas contas, mas vocês devem já gravar aqui. Aluguéis passivos, elas não vão lá para o balanço patrimonial de forma alguma, porque esse passivo esse adjetivo, ele está apenas qualificando a conta aluguéis como uma despesa, como algo negativo. Do mesmo modo, nós temos aqui com relação aos juros ativos e juros passivos, é o mesmo raciocínio. Esse ativo, ele vem para qualificar, como um adjetivo, qualificar os juros e o passivo de forma positiva juros. Então, a gente tem como uma receita. E os juros passivos, esse passivo ele vem como adjetivo, trazendo um sentido negativo para esses juros. Então, a gente tem aqui a conta juros ativos é receita e a conta juros passivos é despesa. Também, nesse caso, pode-se encontrar juros pagos, representando as despesas com juros, e juros recebidos, representando as receitas com juros. Então, quando vem juros pagos, já representa como despesa. Aí, professora, mas se tiver a conta, juros a pagar. Quando a gente vem juros a pagar, aí sim, a gente, quando fala, esse a pagar é uma obrigação. Se traz como uma obrigação, ele é uma conta do passivo. Juros a receber, então, juros a receber seria uma conta de ativo. Mas quando ele traz a conta juros pagos, é porque já houve esse pagamento, houve a efetuação, ele já saiu de um passivo e já se tornou uma despesa. E assim como os juros recebidos, agora eles são uma receita. Os descontos concedidos e descontos obtidos são chamados descontos financeiros, porque estão condicionados ao pagamento ou recebimento de título por antecipação. Então, os descontos, quando concedidos pela empresa, representam despesas e são registrados na conta descontos concedidos. Quando obtidos pela empresa, representam receitas, sendo registrados na conta descontos obtidos. Logo que a gente, no próximo capítulo, que a gente for estar estudando as contas de resultado, apuração de resultado, em vários exercícios vocês vão trabalhar muito efetuando o lançamento dessas contas. Então, primeiro é importante, já que vocês sabem o que significam, para gravar isso, para nos lançamentos futuros não confundir. Então, a gente tem descontos concedidos como despesas, descontos obtidos como receitas. Função das contas. Função é a missão da conta, a razão de sua existência, para que ela serve. Então, as contas exercem papel de grande importância no processo contábil. Por meio delas, a contabilidade controla a movimentação de todos os componentes patrimoniais, contas patrimoniais, extrapatrimoniais, que são as contas de compensação, e das variações do patrimônio líquido, as contas de resultado. Usando as contas, a contabilidade atinge sua principal finalidade, que é suprir os usuários de informações acerca do patrimônio e de suas variações. Então, pessoal, nós vamos ficando por aqui, mas logo na nossa próxima aula, nós iremos dar continuidade a esse conteúdo, para que assim a gente possa prosseguir para o capítulo que fala sobre acerca da apuração de resultado. Se cuidem e bons estudos!